Bem, Jesus havia sido humilhado, havia sido espancado, cuspido, haviam torturado Jesus e agora ele estava indo para o caminho da cruz, para o caminho aonde seria crucificado. Jesus estava tão fraco dos espancamentos e das humilhações e do peso do pecado que ele não conseguia carregar a sua cruz. Era costume que os sentenciados à crucifixão carregassem a sua cruz até o local da execução. Jesus não conseguia carregar a cruz, e aí apareceu um personagem, Simão Cirineu. Marcos 15, 21 diz assim: E obrigaram a Simão Cirineu, que passava vindo do campo, a carregar-lhe a cruz. Alguém ajudou, um desconhecido, ajudou o Senhor Jesus a carregar a cruz. O texto de Marcos 15, dos versos 22 até o 38, descreve a crucifixão e a morte do Senhor Jesus. Hoje nós vamos considerar dos versos 22 a 32, a crucifixão. Vamos lá. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer o lugar da caveira. Deram-lhe de beber vinho com mirra, porém ele não tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando sorte para ver o que levaria cada um. Veja, irmãos, havia uma profecia, a profecia em Salmo 22, 18. Salmo 22, 18 diz assim: Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sorte. Essa era uma profecia sobre o Messias, sobre o Senhor Jesus, e que se verificou exatamente como profetizado. Era a hora terceira quando o crucificaram, e por cima estava em epígrafe a sua acusação: o Rei dos Judeus. Uma grande ironia, irmãos, sobre a cruz de Cristo estava a frase o Rei dos Judeus. A atitude reverente dos soldados romanos expressavam a grande verdade: o Senhor Jesus é o Rei. Com ele crucificaram dois ladrões, um à sua direita e um à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Veja a profecia lá no livro de Isaías 53, 12. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Profecia feita em Isaías, pelo profeta Isaías, relatada no livro de Isaías e que também se verificou por ocasião da morte, da crucifixão do Senhor Jesus. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas. Também é profetizando, meneiam a cabeça, balançam a cabeça ao ver o Jesus crucificado. Como era essa morte por crucifixão? Eu vou ler o que a nossa lição explica sobre a crucifixão em si, sobre o ato da crucifixão em si. A crucifixão não envolvia excessivo derramamento de sangue. Os pregos usados para prender uma pessoa à cruz provavelmente eram cravados nos pulsos, abaixo das palmas das mãos, onde não ocorrem grandes vasos sanguíneos. O nervo mediano passa pelo centro do antebraço e seria esmagado pelos pregos, causando uma dor terrível no braço. Era difícil de respirar. Os crucificados tinham que empurrar os pés pregados e flexionar os braços, o que causava uma dor agonizante. A asfixia por exaustão era uma das possíveis causas da morte. Veja lá, irmãos, o que acontecia, qual era o processo, o que acontecia com o crucificado. Ele ficava pendurado na cruz, tombando para frente. Quando ele tombava para frente, os seus braços pressionavam os pulmões e ele tinha dificuldade de respirar. Para respirar era preciso se levantar, e para se levantar tinha que se apoiar nos pés que haviam também sido pregados. Tudo isso era um suplício enorme, e que muitas vezes durava dias. Os crucificados às vezes ficavam 1, 2 ou 3 dias até morrer. E o Senhor Jesus agora estava nessa condição. Os que passavam iam blasfemando, dizendo: Tu que destróis o santuário
que em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou a outros e a si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz, Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que estavam com ele, os que com ele foram crucificados, o insultavam. Esse era o segredo messiânico, irmãos. Veja, o Senhor Jesus havia dito, e Marcos cuida desse segredo messiânico, que era não revelar que o Senhor Jesus era o Cristo, mas agora na sua morte, todos falavam: desce daí, Rei dos Judeus, Cristo, o Rei de Israel. O segredo messiânico agora estava absolutamente revelado. Vou ler mais um texto da nossa lição. Jesus foi zombado e humilhado na crucificação. Marcos destaca o tema do segredo e da revelação. Jesus pediu silêncio a respeito de quem ele era, por isso títulos cristológicos, como Cristo, Filho de Deus e Senhor, não ocorrem com frequência na narrativa. Isso muda na cruz. Jesus não podia mais se manter escondido. Ironicamente, foram os líderes religiosos que usaram esses títulos para zombar de Jesus. Aqueles homens estavam condenando a si próprio. Em Marcos 15:31, os líderes disseram: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar. Insinuando que se Jesus tivesse desamparado na cruz, eles indicaram que ele havia ajudado outras pessoas. O verbo grego significa curar, resgatar, salvar. Ironicamente, eles estavam admitindo que Jesus era o Salvador. Veja a ironia. Eles não estavam percebendo isso, irmãos, mas eles estavam falando: o Senhor Jesus é o Salvador, testificando. E mais, a razão pela qual ele não pôde ou não quis salvar-se era que na cruz ele salvou a todos nós. Por que é que Jesus não desceu da cruz, irmãos, quando ele estava sendo morto? Por que é que ele não desceu? Por que é que ele não se salvou? Porque ele precisava salvar a mim e ele precisava salvar a você, a cada um de nós. Como já dissemos ontem, irmãos, o Senhor Jesus não podia deixar de se sacrificar, porque ele era o sacrifício expiatório pelo meu pecado e pelo pecado de cada um de nós. Por isso, então, o Senhor Jesus se submeteu à cruz. E a partir das 9 horas da manhã da sexta-feira, na sexta-feira da paixão, o Jesus esteve pendurado na cruz para salvar a mim e a você.